Bem, é uma longa trajetória, mas a antropologia visual creio que é uma trajetória um pouco mais sintética, inclusive, do que a antropologia urbana. A antropologia visual, eu me insiro ao retornar do doutorado na França, em 92, eu defendo a tese, e encontro um programa de pós-graduação já especializado em antropologia urbana, porque quando eu realizei o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o programa de pós-graduação ainda era unificado, sociologia, ciência política e antropologia, e aí a minha ênfase foi antropologia, já me declinando para antropologia urbana. E no mestrado eu realizei algumas fotografias, mas ainda com um equipamento muito singelo, uma câmera do meu pai com muitas limitações. Eu até me surpreendi, na semana retrasada eu fiz uma fala em Recife e retomei a minha dissertação e me lembrei que tinha já imagens em um dos capítulos sobre uma procissão, né, a procissão da Santa Bárbara, mas a maioria das imagens era em anexo. No doutorado, a oportunidade de fazer o doutorado na França, bom, já todo o aprendizado em relação à antropologia visual foi bem mais intenso e consegui uma câmara do programa Cofecube e com isso todo o meu campo no sul da França, em La Grande-Combe, ele foi orientado, foi dinamizado, digamos, pela presença dessa câmera fotográfica, que eu sempre imprimia 2 cópias, uma cópia era o tempo sistematicamente para restituição, fazia entrevista, tirava imagens e restituía, que dava uma espécie de negociação para poder retornar aos entrevistados, além de outras imagens que eu também distribuía e etc. Mas no campo fílmico eu não tive nenhuma oportunidade nesse momento. Ainda as condições financeiras eram bem limitadas. Então, ao retornar com o doutorado em 92, eu encontrei um programa já especializado especificamente em antropologia, onde o grupo que estava lá, professor Rubem Oliver, professor Andina Leal, professor Ari Pedro, haviam já criado um laboratório de antropologia social e estavam tentando criar um projeto no âmbito desse laboratório de antropologia visual. O mais motivado nesse sentido era um aluno de graduação que se chama Nuno Godolphin, hoje cineasta, se não me engano, trabalha com edição no Rio de Janeiro, e na realidade o Nuno, que era bolsista da Undina ou do Rubem, é que avalancou os primeiros eventos possíveis nesse campo das visualidades. Ele organizou a primeira jornada de antropologia visual e eu assisti essa jornada. Já na segunda jornada de antropologia visual, eu já estava participando da equipe, ainda não era coordenadora do núcleo, mas cada vez mais próxima dessa linha de interesse. E na realidade, na segunda jornada de antropologia visual, o Nuno e eu montamos toda a programação, que foi um momento de virada, assim, realmente uma guinada muito interessante. Eu acredito que a partir daí, nós estamos em 93, efetivamente acontece, o 94, acontece uma consolidação do projeto de antropologia visual. Em primeiro lugar, na programação consistia em realizar mesas internacionais, ou seja, tanto pesquisadores brasileiros quanto argentinos, quanto uruguaios, peruanos. Nós tentamos chamar assim o que era considerada a nata da antropologia visual e convidamos 2 conferencistas para dar um curso, um na área de fotografia, que foi o Etienne Saman, e um na área de cinema, que foi o professor Marc Piot.
E então teve esse evento, essas mesas, nomes como Bela Bianco, Dominique Galois, deixa eu lembrar, o Milton Guran, Susana Sel, e a Virgínia Valadão não pôde participar, mas ela depois colaborou com uma publicação. E esses dois professores, na realidade, permaneceram uma média de 10 a 15 dias dando curso para nós. E esses dois cursos foram seguidos por um grande público, e a partir daí também o Marc Piot nos emprestou, disponibilizou todo o material que ele tinha em termos de filme para que a gente pudesse fazer cópia. Uma espécie de pirataria, mas era necessário, era um acervo que ficaria restrito e até hoje está restrito ao projeto de ensino e de pesquisa. E aí deu um impulso enorme, pedi bolsas já de pesquisa, né, nesse campo. O próprio Nuno se tornou um bolsista e o núcleo de antropologia visual, a partir daí, realmente não cessou mais. Uma coisa importante é que desde o início nós tentamos efetivar publicações no núcleo. Então já essa segunda jornada de antropologia visual nós lançamos provavelmente a primeira revista de mais impacto em antropologia visual, que foi Horizontes Antropológico número 2. E toda ela em PDF disponibilizada no site dessa revista. E em seguida nós começamos também a circular no que era possível em termos de antropologia visual. Os primeiros eventos organizados pela Patrícia Montemor, então nós íamos ao Rio, levávamos algumas propostas ainda bastante iniciais, com a colaboração da Patrícia e do Marc Piot. E o mais importante é justamente que se constituiu uma rede de pesquisadores no Brasil e que efetivamente estava muito preocupada com a questão do ensino e a questão da pesquisa, vinculados aos programas de pós-graduação. E esse time foi a Silvia Caiubi, no LISA, a Clarice Peixoto e a Patrícia Montemor na UERJ, a Carmen Real em Florianópolis, eu e o Nuno e a Undina, de certa forma, nos apoiando também no programa de pós-graduação de Antropologia Social na URGS. E, claro, e esses pesquisadores que já eram produtores, enfim, já existiu o projeto Vídeo nas Aldeias, etc. Depois disso, teve dois grandes campos, um campo de acadêmico que a gente ocupou, que foi as reuniões brasileiras de antropologia. Ali nós criamos os grupos de antropologia visual, provavelmente, não sei se eu cheguei a coordenar um dos primeiros, mas se não um dos primeiros, um segundo ou terceiro, ora com Patrícia, ora com Clarice, ora com Silvia, ou todas nós juntas. E nesses congressos sempre a participação do Etienne, o apoio do Marc Piot, o apoio da Bela Bianco. E o outro grande campo de discussão que foi possível nós participarmos também já desde o início foi a Associação Nacional, a ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, que naquela época já estavam se reunindo em Caxambu. E nessa reunião, o debate era coordenado, sobretudo, pela Bela Bianco, pela Ana Galano, e Etienne Saman, Patrícia Montemor, que gentilmente ofereceu para a Ampox o empréstimo de filmes, portanto, todos os anos ela trazia uma quantidade de filmes que circulavam também na Ampox, de modo que a pesquisa e a área de conhecimento de antropologia visual começou a emergir de uma maneira muito frutífera. Em seguida já apareceram orientandos interessados especificamente em produzir com imagens, como por exemplo
o Luiz Eduardo Achute, no Rio Grande do Sul. Nós nem tínhamos ainda doutorado e ele já estava defendendo uma dissertação de mestrado com imagens. Então, naquele momento ainda não havia muita produção em português, então o que nós tínhamos era livros, eu em especial em francês, alguma coisa em inglês e alguma coisa ainda em espanhol, pouquíssima produção em português. De modo que o esforço maior era justamente, por um lado, tentar promover traduções e, por outro lado, também produzir em torno dessas múltiplas experiências. E isso foi muito rápido, assim. Eu tenho um artigo sobre essa produção, acho que a Silvia também tem um artigo sobre essa produção, a Clarice também tem um artigo sobre essa produção. E nesse processo, considero que no Brasil, o Cadernos de Antropologia e Imagem da UERJ, que foi um esforço da Patrícia e da Clarice, foi realmente o mais importante, porque ali estava sendo publicado em português produções e textos importantíssimos desses cineastas, mas também de fotógrafos que estavam circulando pelo Brasil. Então, este eu acho que é o momento da minha entrada e também é um momento de emergência da antropologia visual e da imagem no Brasil. Um segundo momento é quando retorna Bom, aí eu estava na Visual, criei uma tradição, assumi a coordenação, institucionalizamos o núcleo, ele passou a ser um núcleo oficial do Laboratório de Antropologia Social, alguns equipamentos aqui e ali que a gente foi conseguindo, algumas produções em equipe, outras produções individuais, já participando e já sendo premiado algumas coisas no recém-criado Prêmio Pierre Verger. E um segundo momento, talvez uma segunda guinada da minha trajetória, foi quando a Ana Luísa retorna do seu doutorado da França com uma tese sobre a cidade de Porto Alegre. E a Ana Luísa, que já era muito amiga minha desde o mestrado, ela estava trabalhando no Museu da URGS. Então, ela não era professora, não poderia, e nem tinha interesse de se tornar professora do programa, ou seja, não queria se tornar professora da graduação, mas do programa sim. E Ana Luísa, ela estava atuando, por um lado ela já tinha trabalhado com imagens sobre a cidade de Porto Alegre num projeto na arquitetura, e nesse segundo momento ela estava trabalhando com imagens, junto com a professora da História, a professora Sandra Pesavento, no museu da universidade. E eu convidei a Ana a participar do Navisual, e ela disse que não tinha o mínimo interesse. Ela não... Mas ela participou do curso, já tinha participado do curso que eu tinha oferecido naquele ano, em 94. Ela disse, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí o tempo passaram mais 2 anos, eu insisti de novo. Né? Eu disse, Ana também está um pouco em crise lá no desempenho nas atividades dela na arquitetura e no museu. E eu insisti, Ana, vem trabalhar no Laboratório de Antropologia Social, vamos fazer um projeto juntas. Em 96 ela aceitou, mas ela disse, não, eu não tenho interesse em trabalhar no Núcleo de Antropologia Visual, mas eu me interessaria em criar um projeto sobre imagem-cidade. Né? Aí nós duas elaboramos um projeto em 96, que encaminhamos para o CNPq, um projeto integrado, e encaminhamos para a FAPERGS, e ele foi aprovado em ambas instâncias, só que o dinheiro mesmo para criar o projeto veio da FAPERGS. Né? A CNPq nos disponibilizou bolsas de produtividade e bolsas
bolsas, né, de iniciação científica, CNPq. Naquela época também tinha aperfeiçoamento, que era logo após a graduação. Então nós tínhamos uma equipe muito boa para iniciar esse projeto. Como não tínhamos sede, né, o núcleo Unavisual estava no laboratório. Eu conversei com um amigo meu, que era diretor do Instituto Latino-Americano, e ele prontamente disponibilizou salas desse Instituto Latino-Americano para nós ocuparmos e ali desenvolvemos esse projeto. O projeto chamava-se Banco de Imagens e Efeitos Visuais, e ele tinha, sinteticamente, por projeto, por interesse, criar um banco de imagens a partir de pesquisa etnográfica na cidade de Porto Alegre, tratando teoricamente do tema da memória coletiva. Ou seja, a partir dali nós estávamos criando um projeto de pesquisa em novas tecnologias. Então, naquela época a gente chamava novas tecnologias, né? Que seria produzir um software que tivesse estrutura para justamente acomodar, disponibilizar essas imagens, de forma que essas imagens seriam estruturadas a partir de um método específico, o método da convergência de Gilbert Durand, e nesse sentido criaríamos todo um banco de dados, um banco de conhecimentos sobre imagens produzidas e pesquisadas nos acervos em Porto Alegre, tanto quanto pesquisaríamos também formas e novas linguagens de transferir esse projeto e esse banco de imagens para o sistema em web. Né? Isso, então, nós já estamos em 97, Ana e eu passamos quase 2 anos elaborando artigos, elaborando estudos teóricos para estruturar este banco. E a partir daí, digamos, a nossa trajetória, a trajetória minha e da Ana é uma trajetória juntas. A Ana também passou a me apoiar na disciplina de antropologia visual e da imagem, que nós pedimos para ser criada e fomos apoiados pelo programa nesse sentido. E também foi criado a antropologia visual na graduação. Dessa forma, nós estamos assim, como diria, consolidando um projeto na área de ensino, na área da pesquisa. E aí não teve mais erro, porque os alunos sempre estavam muito interessados nessas duas disciplinas, quer dizer, nesses 2 níveis, na graduação, sucesso, no pós-graduação também, sempre com muita demanda. E a partir daí um projeto muito interessante, mas também muito caro, que exigia a criação de um software específico, até que fizemos um pós-doutorado em 2001 com o Jean Arlot na França, e ali talvez uma outra guinada, ou seja, ali a gente reestruturou o nosso projeto e em seguida também já foi tecnologicamente proposta as redes abertas, né, o Linux, de forma que nós tivemos que sair e abandonar esse software fechado, que foi criado por um técnico em informática. Esse rapaz, ele inclusive não nos liberou a senha, de forma que a gente teve que praticamente começar do zero o projeto naquele momento, o que nos deu um certo impacto. A gente até hoje ainda está estudando a melhor forma de construir essa linguagem na internet, né? Assim, de 2004 até 2010 a gente trabalhou com um projeto de construção deste banco de conhecimento em sistema web, e agora atualmente a gente está tentando o NVivo. A nossa graduação ela é em ciências sociais. E nós conseguimos, quer dizer, cada departamento oferece também disciplinas eletivas, e ali nós conseguimos oferecer a antropologia visual. E há muita demanda, muito interesse por parte dos alunos, mas também alguns alunos da história, alguns alunos da comunicação. Grande parte dos nossos alunos de
iniciação científica são ou das ciências sociais ou da comunicação. Mas também tem da história, tem na arte, tem outras áreas de interesse. E eu sempre fui coordenadora desses dois grupos. Eu continuo coordenando há 25 anos o Na Visual sozinha e talvez uns 20 anos mais ou menos o Banco de Imagens e Efeitos Visuais junto com a Ana Luísa. Então a gente divide essa coordenação. Em termos nacionais, as ciências sociais e a imagem, ela sempre foi uma preocupação muito grande da ANPOX. Então, quando se cria a primeira comissão de ciências sociais, imagem e som, a liderança é da Ana Calana, a liderança é da Bela Bianco, apoiada pela Licinha, secretária naquele momento da ANPOX, Lícia Paiva, e se tentou manter na ANPOX esta relação entre ciências sociais e imagem. Mas a verdade é que o grande projeto, a grande trajetória de envergadura no Brasil se dá na antropologia visual, ou antropologia audiovisual, ou antropologia da imagem. Isso se deu mais porque o CNPq começou a exigir que a gente se definisse enquanto rede de pesquisa e a gente optou por antropologia visual. O que não quer dizer que a produção em som também não seja tão quanto importante. E, nesse sentido, nas ciências sociais, a gente passou a ter interesse por parte dos alunos de defenderem seus trabalhos de conclusão de curso com ênfase em antropologia visual. De modo geral, com trabalhos de fotografia, também pequenos trabalhos de vídeo, e sempre nessas linguagens, uma expografia ou uma crônica em vídeo, pesquisas com coleções etnográficas, pesquisas sonoras, no trabalho de conclusão. E esses alunos, de modo geral, acabam optando por fazer o mestrado em antropologia para seguir nessa linha de antropologia visual, que é uma linha de pesquisa do programa, tá? O que implica dizer que tem que ter produção na linha, né? Para ela se sustentar, para ela ser avaliada e ela precisa ter produção. Então nós temos muitas dissertações, depois foi criado o doutorado também, muitas teses em antropologia visual. Ora, esse orientando fica mais vinculado ao visual, ora ele fica vinculado mais ao banco de imagens e efeitos visuais. Em geral, eu e a Ana dividimos, nesse caso, as orientações. Ora, é alguém que atua nas duas frentes. Como o banco de imagens visuais de 2000 a 2015, mais ou menos. Nós tínhamos sistematicamente reunião quase todos os dias. De fato, esse aluno é um aluno que teria que ter muito interesse nessa pesquisa. E aí, esse aluno que tem um vínculo com o banco de imagens, de modo geral, ele também está interessado em pesquisar a cidade, o tema da antropologia urbana. Mas não só, temos também orientações no BIEV, produzindo filmes sobre Guarani, sobre caigangues, ou seja, em parceria, tanto quanto eu orientei 2 teses de doutorado na área, aliás, três teses na área de antropologia visual, cujos alunos eram especialistas, eram indigenistas, ou seja, fazendo pesquisa na área indígena. Um sobre xamanismo caigangue, que é o Rogério Rosa, hoje professor na UFPEL, a Ana Elisa Freitas, que é professora na Universidade do Paraná, em Matinhos, e o Siloé Amorim, que é professor na UFAL. E todos eles mantêm a linha de pesquisa de antropologia visual, né, nesse processo. Então, como iniciar, como estimular a
pesquisa de visualidades nas ciências sociais, ela se mantém mais especificamente vinculada à graduação. Não sei se eu te respondo nesse sentido, né? E os mais interessados tentam se candidatar em bolsas de iniciação científica, em bolsas de apoio técnico, em pesquisas voluntárias. Então, o grupo, em torno de 10 a 20 alunos, todos os anos se renovando, alguns se mantendo e outros se renovando. Um outro veículo muito importante de sustentação também da pesquisa é que nós criamos uma revista que se chama Iluminuras. Ela foi criada em 97, praticamente junto com o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, para divulgar toda a nossa produção. Tudo que nós produzíamos era divulgado nessa forma monográfica, né? No que nós chamamos de revista Iluminuras. E depois, para se manter uma revista do sistema web na URGS, ou seja, para poder estar hospedado no portal da URGS, nós tivemos que transformá-la em revista CIR, né, do sistema de registro e etc. E com isso, efetivamente, a partir do ano 2000, ela foi transformada em um periódico científico e com todas as regras que seguem todo o periódico. No momento, na antropologia, ela é B1 e também, provavelmente, é o máximo que ela vai conseguir. Então, antropologia do envelhecimento no Brasil... Eu vou começar pela minha trajetória, como é que eu chego à antropologia do envelhecimento. Na realidade, tanto a minha dissertação de mestrado quanto a doutorado, ela vai ser sobre classe operária, né, mineiros de carvão. Acontece que, por uma questão de disponibilidade das pessoas na hora da interlocução e das entrevistas, cada vez mais eu fui me aproximando de um público mais idoso, que é o público dos aposentados. E com isso também fui muito convidada para colaborar com consultorias, enfim, parcerias para criar um museu do carvão, onde também uma associação de aposentados estava vinculado. E eu comecei, de certa forma, a me especializar nessas narrativas de idosos, né? Na narrativa de velhos, e comecei a estudar cada vez mais sobre a teoria da narrativa vinculada com a teoria da imagem, ao mesmo tempo me afastando, enquanto professora de método em antropologia e etnografia, me afastando cada vez mais da história oral e da história de vida. Produzi alguns artigos seguindo essa ruptura, digamos assim, e coincidiu que eu estive, então, na minha tese de doutorado, em La Grande-Combe, no sul da França, eu me deparo com a última geração de mineiros de carvão, portanto, é uma geração de aposentados. E eu passei a cada vez mais, então, me dedicar a essa narrativa do idoso. Isso coincidiu que, voltando do doutorado, então, em 92, também nas ANPOCs, também nas reuniões brasileiras de antropologia, e coincidentemente, quem produzia em antropologia visual também trabalhava com idosos, ou seja, a Clarice, eu, a Miriam, de certa forma, que também trabalhava com fotografia, com base em Halbachs, e essa turma, ela é uma turma simpaticíssima, óbvio, então foi mais nesse sentido que a gente também se agregou muito, em torno da Miriam, em torno da Gita Deber, mas claro que a Gita Deber é que tinha o maior projeto nesse campo do envelhecimento, ou seja, discutir a teoria da modernidade, discutir o individualismo moderno vinculado ao tema da política institucional do envelhecimento, né? Enquanto que a Miriam e eu
estávamos mais preocupadas em nos mantendo na teoria da memória coletiva em torno do envelhecimento. A Miriam também orientou várias professoras nessa área, eu também orientei muito nessa área, e não criei uma linha específica. No início tinha uma linha que se chamava Antropologia do Envelhecimento, mas depois nós fomos obrigados, digamos assim, recomendados a reduzir o número de linhas de pesquisa, e essa linha ficou vinculada ao tema da urbanização. Mas na URGS surgiu um grupo de pesquisas interdisciplinar sobre envelhecimento, onde participava a educação, a enfermagem, a psicologia, a educação física, a medicina, enfim, várias áreas. Serviço social ainda estava sendo criado. E esse grupo também foi um grupo assim que, nesses anos 90, estava super interessado nesse diálogo interdisciplinar. E a psicologia liderou, o professor Antônio Sérgio Carlos liderou o tempo todo, e o Hannes Doll um pouco na educação também, e foi criada uma revista de estudos interdisciplinares sobre envelhecimento. Tá? Era um grupo muito ativo, mas cada um de nós tinha uma grande demanda por parte dos seus departamentos e dos seus programas, o que criou uma certa dificuldade de se manter esse debate interdisciplinar. Não que a gente não quisesse, a gente queria muito, mas fisicamente era impossível. De modo geral, essa continuidade ela foi dada por parte das orientações. Os alunos que estavam interessados nesse tema que mantinham uma participação no núcleo. E também tinha um certo vínculo com a Universidade de Terceira Idade, né? Que efetivamente nos demandava algumas participações e tal em cursos de extensão. Esse núcleo, ele se manteve então em curso de extensão e se manteve como uma pesquisa até este momento. No ano que vem, o núcleo não vai mais se manter, não vai mais manter a revista, mas realmente por limitação de atividades, né? Por demanda dos próprios programas. Cada um de nós tem que produzir muito no interior dos seus próprios programas, em função do Qualis Capes, o que nos torna impossível uma grande dedicação aos programas de extensão. Os programas de extensão sempre vêm no rastro, né? Embora tem que se reconhecer que a URGS sempre apoiou muito os cursos de extensão, muito mesmo. Sobretudo na área de envelhecimento, sempre teve muita abertura e muito interesse. E eu orientei excelentes teses na área de envelhecimento. A última foi, o ano passado, uma professora chilena da Universidade do Chile, que fez também sobre mineiros, trabalhadores no norte do Chile, e o recorte que ela fez foi o tema do envelhecimento, né? Aí pegando tanto o próprio trabalhador, tanto quanto as viúvas, né, as condições. Mas todo o enfoque dela foi o envelhecimento, ficou um trabalho belíssimo. E no Brasil, se mantém essa referência a Gita Deber, a Miriam Lins de Barros, Clarice Peixoto, e também o recorte de gênero, que vai ser dado sobretudo pelo grupo da Bahia, né? Não estou me lembrando bem agora o nome do núcleo na Bahia, é NEIM, se não me engano, e é um grupo com muita produção nessa área. Até recebemos uma ou duas professoras do NEIM para um rápido pós-doutorado, também nessa área de antropologia, envelhecimento e imagem. E a grande liderança é da Alda Brito Mota. E é uma área que se mantém interdisciplinar, né? Você trabalha no tema
do envelhecimento, ora com a perspectiva de gênero, ora com a perspectiva da sexualidade, ora com a perspectiva da saúde, ora com a perspectiva da memória. Quando alguém está interessado em tema da memória, em geral eu sou procurada, né? E me encanta muito. E não há dúvida que quando eu produzo questões um pouco de filme, né? Não produzo tanto quanto a Ana, mas em geral os meus interlocutores são os idosos. Quer dizer, eu estudo bairro, eu busco os idosos. Se eu estudo uma rua, eu busco os idosos. Se eu estudo a agência do envelhecimento, então, em vários aspectos eu estou sempre atenta a essa narrativa dos idosos, né? Me encanta, acho fantástico. Talvez porque meu pai tenha sido um grande narrador, um narrador de histórias. Ele é pastor luterano, faleceu agora há 2 meses. E aos 86 anos escreveu ainda um livro narrando toda a trajetória dos seus pais, dos seus avós, portanto meus avós e dele próprio, um livro belíssimo. E a teoria da narrativa é linda, né? Benjamin, uma grande referência, mas também Bachelard, então. Mas, sem dúvida nenhuma, tive pelo menos 2 orientações onde minhas alunas ficaram profundamente depressivas em função dos inúmeros falecimentos. Uma delas trabalhou com asilo, e não o asilo, mas não com a cultura asilar, né? Um outro trabalhou muito bem com a cultura asilar, mas essa que trabalhou com asilo de camadas médias, as idosas com recorte de gênero, elas começaram a falecer e ela foi sucumbindo. Quando eu fui ver, ela estava com 20 quilos a menos, estava praticamente quase desistindo da dissertação. Foi uma luta tirá-la da depressão, né? Então tem que tomar muito cuidado, assim. Eu acho que tem que ter um diálogo muito grande com orientação, com algum núcleo de pesquisa e sempre buscando essas perspectivas temáticas, né? Bom, vamos trabalhar com a ideia de gênero, de agência, ou de morte, que seja, mas enfim, se agarrar nesse campo teórico para não sucumbir, né? E efetivamente vivenciar a dor da melhor forma possível, né? Quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, é claro que eu já estava me deparando com a morte dos mineiros de carvão que eu estava entrevistando, né? E retornava a campo e um deles tinha falecido, por exemplo, né? E a França tem um culto ao mineiro de carvão muito grande. É impressionante, uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de escolher uma comunidade de trabalho que no Brasil era mais um grupo de trabalhadores tentando se sustentar mediante uma política capitalista bastante rigorosa, né? Mas na França ele era um culto, né? Um culto à ideia do mineiro de carvão como grande construtor da nação democrática. E onde você ia, tem um museu de mineiros de carvão, tinha alguma festa em homenagem a eles e muita notícia em jornal, muita publicação, de modo que eu fiquei absolutamente encantada também enfim, fiquei tocada por essa dor, por essa luta, né? Antagônica, por essa luta contraditória, porque na realidade ambientalmente não fazia mais sentido manter as minas de carvão e também então só sobrava realmente o culto ao homem, né? O culto à profissão, o culto à família, enfim, da classe operária. Mas e aí um dos membros da minha banca começou a me orientar nesse sentido de perceber o quanto eu estava tratando do luto, né? Que era o luto da classe operária, que era o luto de uma certa modernidade, que era o luto de um trabalho tradicional, que era o luto em relação à própria
existência dessa comunidade em torno, enfim, de uma vila operária, esses aspectos que hoje também já não fazem mais sentido dentro de um neoliberalismo. E eu fiquei muito atenta a essa perspectiva teórica, mas vinculando esse luto, vinculando essa dor, esse sofrimento e essa vulnerabilidade, cada vez mais a teoria do risco também entrou ali, em relação ao tema da memória coletiva, que é algo que faz com que o pesquisador consiga perceber que existe uma morte, mas existe uma continuidade, né?